Oi, meu amor, perdoe-me por essa forma de comunicação, mas talvez eu não esteja conseguindo me expressar ou me fazer entendível. Então busquei essa forma de me comunicar, para chegar em seu coração, e quem sabe conseguir expressar exatamente o que nosso Elohim disse, e que continua valendo ainda hoje, pois a palavra dele é atemporal, e ele continua o mesmo, assim como foi ontem, ele é hoje e continuará sendo eternamente. Vamos lá! Te digo que depois disso, farei exatamente o que nosso Yeshua falou. Uma coisa busco do Abba, além da vida eterna em Yeshua, ser assim como meu amado rei Davi, uma pessoa segundo o coração de Elohim. Assim como meu amado profeta Moisés, ser chamada de amiga de Elohim, pelo próprio Elohim, ser chamada de serva do Altíssimo, pelo próprio Elohim, assim como meu amado patriarca Abraão. Sabe por que Davi foi chamado por Elohim, de homem segundo o seu coração? E por que Moisés foi chamado de amigo de Elohim? E Abraão foi chamado servo de Elohim, coisa que a grande maioria hoje não é? Todos eles tinham algo em comum. Amavam a Elohim em espírito e verdade. Como? Obedecendo a Elohim em tudo. Com certeza esses homens não foram perfeitos, assim como nós, assim como nosso amado irmão Paulo, tiveram seus espinhos na carne, mas eles lutavam constantemente contra seus instintos, e quando Elohim revelava a sua vontade, esses nossos irmãos se prontificavam em obedecê-lo. Esse sempre foi o segredo desses e de muitos outros homens e mulheres de Elohim, ao longo desses milênios. Após Elohim chamar nosso patriarca do meio do seu povo em Ur dos Caldeus, para a terra da promessa, Elohim estabeleceu com Moisés suas primeiras leis, normas, estatutos e mandamentos. Entre eles está o primeiro maior mandamento que se encontra nas tábuas dadas no Monte Sinai. Amarás ao Senhor teu Elohim de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu pensamento. Logo em seguida Elohim fez aliança perpétua com Israel, passando ao povo seus estatutos e juízos. Está registrado para o nosso lembrete perpétuo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 10, onde Elohim diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo na terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Adonai, teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ouviu isso? Nós sabemos que a palavra de Adonai é fiel e verdadeira, assim como ele, e como ele mesmo nos diz, no livro do nosso amado profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, a palavra que sair da boca dele não volta para ele vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para o que ele designou. A humanidade sempre foi idólatra, adorando a tudo o que se mexia, e o que não se movia também. Poucos foram os homens que invocaram ao nome de Elohim, e somente a ele adoraram desde a criação de nossos primeiros pais Adão e Eva. Depois do pecado da desobediência no Éden, a humanidade se dividiu em dois grupos do primeiro homem e a primeira mulher. Os descendentes de Adão e Eva, e os descendentes de Caim. Dos descendentes de Adão e Eva, surgiram os primeiros a invocarem o nome de Elohim, através de Enos, neto de Adão. Os descendentes de Caim seguiram um outro rumo. Passado o dilúvio, novamente a humanidade se dividiu em 3 grupos, dos filhos de Noé, e desses apenas um começou a invocar o nome de Elohim novamente. Foram os descendentes de Sem, e como de praxe, os demais seguiram outros caminhos, deles nasceu a idolatria exatamente a tudo. Nós sabemos que quando adoramos a Elohim, estamos adorando ao único e verdadeiro Elohim, e quando invocamos outras formas de adoração, intercessão, ou nos colocamos diante de qualquer coisa feita na terra, a quem estamos invocando, adorando e intercedendo. Elohim quis tirar Abraão do meio dessa idolatria, invocação e adoração demoníaca, por isso tirou de Ur dos Caldeus. E através dele estabeleceu um povo unicamente para ele. Um povo puro, limpo de idolatria, santo como ele é santo. Mas o problema da humanidade seguiu os descendentes de Abraão, e um dos calcanhares de Aquiles de Israel, foi a idolatria.
Por causa dela reis perderam a sua majestade, reinos deixaram de existir, e Israel foi dividido e espalhado. Dividido em 2 reinos, onde 10 deles se perderam pelo mundo, exatamente como Elohim disse que faria com eles, por causa da desobediência. Talvez você me diga. Mas tudo isso foi para o povo de Israel. O Antigo Testamento não se aplica a nós. Eu tenho uma notícia para te dar. Você está certa. Lembra quando Elohim disse para o nosso patriarca Abraão sair para fora de sua tenda e olhar para o céu? E que se ele pudesse contar as estrelas do céu e os grãos de areia da terra, ele saberia quantos descendentes teria. Pois eles seriam tão numerosos quanto? Pois é. Quando Elohim espalhou por toda a terra as 10 tribos de Israel, com a promessa de trazê-las a ele novamente, ele estava fazendo se cumprir exatamente o que havia prometido a Abraão. Tão numerosos, e todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Com a diáspora, as 10 tribos se espalharam pelos lugares mais remotos da terra, geração após geração os descendentes de Abraão se multiplicaram, se relacionaram com outros povos, tribos, línguas e nações, se tornando tão numerosos quanto as estrelas do céu ou a areia da terra. As tribos estão perdidas, descendentes de Abraão que nem sabem que são das tribos perdidas, e aqui no Brasil há muitos deles. Então, se alguém se julga isento de ter que cumprir as leis do Antigo Testamento, porque elas foram dadas para Israel, essa é a notícia maravilhosa que eu tenho para dar, da parte de Elohim. Elohim disse que fará retornar para Israel novamente as tribos que ele espalhou pela terra, por causa da desobediência, e ele o fará. Você se lembra quando Yeshua instruiu os discípulos e disse para eles irem anunciar o reino dos céus, mas primeiramente dar preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel? São as ovelhas das tribos perdidas, que têm recebido a palavra, e confessado que Yeshua é o Mashiach. Ele quer e vai reunir novamente a casa de Israel. A semente foi semeada pelo bom semeador. Lembre-se de que um inimigo saiu à noite e semeou joio entre o trigo, exatamente para confundir e arruinar a colheita do bom semeador. A seara está próxima. Prepare-se para a colheita de Yeshua.